E deixa eu desativar os comentários. Ok. Hello, olá. Deixa eu ver se tá ok aqui. Vamos lá, pessoas. Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você tá vendo, né? Esse vídeo. A aula de hoje vai ser sobre sepse, mas antes de entrar na aula propriamente dita, eu vou dar só alguns avisos, que é em relação às nossas provas, né? Então, recebi um e-mail ontem, um recado ontem, que nossa segunda VA, ela vai ser online, tá? Todos os assuntos que vão cair já estão no Classroom, eu coloquei os slides tudo junto, tá? Dos assuntos que vão cair nessa prova. E aí, essa prova vai ser na primeira semana de julho. Então, por isso que a gente vai ter que correr, né? Correr não, né? A gente tá tranquilo, o cronograma. Graças a Deus, a gente tá bem... Nem tá adiantado, nem tá atrasado, tá normal. E aí, na primeira semana, vai começar a semana de prova, né? De julho, que também vai ser online. Então, quem tiver com problema no sistema, por favor, já procurar a Priscila pra resolver isso. Uma dica, né, que eu já tenho dado, mas aí eu vou repetir, é uma dica da estudante da noite, né, que ela vai estudando os vídeos e vai pausando os vídeos na medida que ela vai tendo dúvida e vai fazer a interação comigo ao vivo no horário da disciplina. Porque vocês sabem que as dúvidas eu tiro dentro do horário da disciplina. Claro que vocês têm estudante que manda pra mim, tira a dúvida de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tem problema. A gente tira a dúvida, sim. Mas, assim, eu não respondo de madrugada, mas no horário da disciplina eu vou lá e respondo, tá? O importante, gente, é o aprendizado, a gente não ficar com dúvida. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, então me procura, né, no direct do Instagram e no horário da disciplina, aí eu posso estar ajudando vocês, tá? O importante é não ficar com dúvida, ok? Bom, como eu falei pra vocês, a aula de hoje é sobre sepse. E sepse, minha gente, é uma doença muito, muito, muito grave. Né? Eu costumo dizer que sepse é a doença mais grave que a gente tem, né, no hospital. E agora, né, deve estar super em alta, né? Está super em alta por conta do Covid-19. Né? Então, os pacientes que estão em UTI com Covid-19, geralmente eles desenvolvem uma pneumonia. Né? E aí, uma pneumonia é uma infecção. E aí, sepse seria o quê? É uma infecção grave. Tá? Então, basicamente, esse paciente entra no processo de catabolismo. Para você ter uma ideia, a sepse é tão grave, que se o paciente está num quadro de sepse e estiver fazendo quimioterapia, a quimioterapia é finalizada. Então, ele não vai ficar impedido de fazer quimioterapia se ele tiver sepse. Então, por exemplo, a gente estudou a diverticulite, né? Diverticulite é aquela inflamação nos divertículos. Pronto, se ele tiver diverticulite, que é uma infecção, uma infecção, ele não vai poder fazer quimioterapia, né, esse paciente. Então, o quadro de sepse é muito grave. Então, vamos dizer, se o paciente está no quadro de sepse e ele tem câncer e vai fazer quimioterapia, o que acontece? Ele vai a óbito. Então, ou seja, sepse é uma doença que ela é muito grave. Né? Então, ela precisa, né, ser tratada, né, para que dê continuidade aos outros tratamentos. Então, qualquer patologia ela pode levar a um quadro de sepsemia. Né? Qualquer patologia pode levar a esse estado, né, que a gente chama de estado metabólico acelerado. Tá? É um processo de inflamação que deixa o organismo em catabolismo. Então, por exemplo, lá na prova de residência, vocês vão ver muito... a fisiopatologia da sepse, que são as reações bioquímicas que estão mais presentes na sepse, tá? Então, eu vou desenhar aqui, escrever, né? A fisiopatologia, tá? Então, basicamente, aqui nós temos a sepse. E aí, a gente vai entrar agora na fisiopatologia. Que cai muito na prova de residência. Ele pergunta assim, quais as reações que estão mais frequentes, né, nesses pacientes, né? Então, como é que a gente sabe, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ver as reações que acontecem dos carboidratos, dos lipídios, né? E também das proteínas, certo? Do carboidrato, basicamente, o que é que está acontecendo com esse paciente? Esse paciente, ele está em lise, gente. Ele está em catabolismo, ele está perdendo energia. Porque o processo de sepse não é um processo de infecção,
essa infecção faz com que comece a quebrar muito o carboidrato no organismo, lise também nos lipídios, né, quebrando muito o lipídio, que a gente chama de lipólise, e também lise das proteínas, que a gente chama de proteólise, tá? Então vamos de um por um. A lise do carboidrato, quer dizer, quando eu quebro o carboidrato, a gente tem a glicogenólise. O que é glicogenólise? Lise é quebra. Quebra de quem? Glicogênio. Glicogênio. Glicogênio vem de quê? De glicogênio, né? Então, lise, quebra do glicogênio. Então, vocês sabem que o glicogênio, gente, cada bolinha dessa é uma glicose, né? Então, deixa eu botar aqui, glicogênio. Então, o que é glicogenólise? É a quebra dessas bolinhas aqui, ó, do glicogênio. E aí, ele vai se transformar em quem? Glicose. Então, o que é glicogenólise? É a quebra de glicogênio, certo? A glicogenólise é a quebra do glicogênio, ou seja, esse glicogênio aqui vai se transformar em quê? Em glicose. Essas bolinhas que estão juntas é o glicogênio. E agora eu vou liberar o quê na corrente sanguínea? As bolinhas separadas. Essas bolinhas são o quê? Glicose. Por isso que esse paciente, ele tem uma hiperglicemia. Então, gente, tudo que a gente vai ver hoje é para paciente de UTI grave, tá? Então, tudo que a gente vai estudar hoje serve tanto para sepse, certo? Como para paciente crítico. Porque o paciente crítico ou paciente grave é um paciente com sepse, tá? Então, o que é que tá acontecendo nesse paciente? A quebra, a lise, que lise é igual a quebra, né? Significa quebra. A quebra de quem? Do glicogênio se transformando em glicose, que aí a gente chama de glicogenólise. Então, é uma reação que está muito proeminente no paciente com sepse. Gente, se eu tenho muita glicose, essa reação vai aumentar o quê? Essas bolinhas, né? Aumentar o número de glicose na corrente sanguínea. Então, esse paciente tem o quê? Uma hiperglicemia, tá? Então, por isso, ou seja, ele tem muita glicose na corrente sanguínea e o fato dele ter muita glicose na corrente sanguínea vai aumentar o quê? Insulina, tá? Quanto mais glicose a gente tiver na corrente sanguínea, aumenta a produção de insulina. E aí, gente, você tem que ter muito cuidado de colocar carboidrato complexo para esse paciente, porque ele tem uma resistência à insulina, né? Então, eita, escrevi errado aqui. Resistência à insulina. Por quê? Porque quando você produz em excesso, né, é igual a um carro, né? Se você sempre anda em excesso de velocidade, um dia ele vai quebrar. Então, se você produz muita insulina, uma hora você vai ganhar o quê? Resistência, né? Então, e possivelmente pode virar um diabético. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o carboidrato desse paciente, tá? E aí a gente vai fazer uma dieta, no diabético e também no paciente com sepse, não precisa colocar uma dieta hipoglicídica. Coloca uma dieta normoglicídica, tá? De carboidrato. O mais importante não é a quantidade de carboidrato, é a qualidade. Você colocar carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, tá? Bom, então a primeira reação que vai estar ocorrendo do carboidrato de maneira muito intensa é a glicogenólise. E a outra reação que vai estar acontecendo, gente, de maneira muito intensa é a glicólise. Essa sim, lise é quebra de quê? Da glicose. Para gerar o quê? Energia, tá? Para o paciente. E a terceira e mais importante, que é a que mais está frequente nas reações do carboidrato, a gente chama de gliconeogênese. Gênese significa o quê? Formação de quê? Glicose de maneira o quê? Neo. O que é neo? É novo, diferente. Como assim? O certo, gente, deixa eu virar pra cá. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, tá uma gambiarra aqui pra segurar essa câmera, vocês não tem noção. Veja, por exemplo, não sei se vocês lembram dos jogadores, né, que sobreviveram da Chapecoense. Então, vocês viram que em uma semana, né, e depois
na segunda semana, eles perderam muito músculo. Então, eles perderam peso muito rápido. Então, o que estava acontecendo de maneira intensa deles, né? Minha alergia, Jesus. A gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É quando o aminoácido ou o lipídio, ele vai virar a glicose. Então, o certo é a glicogenólise, ou seja, o que é o certo no organismo? A gente receber energia por meio da glicose, tá? Então, o certo é a gente obter energia através de quê? De carboidrato. Então, o carboidrato, o certo seria esse. Porém, se a gente tá em jejum prolongado, se a gente tá com sepse, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai ter energia? Vai. Só que essa energia não vai vir de carboidrato, vai vir de quê? De lipídio, né? E de proteína. Por exemplo, no músculo, a maior parte dele, né? Cerca de 50% dele é formado por aminoácido. Então, a gente tem muito aminoácido do músculo. Então, esse aminoácido do músculo, ele vira o quê? Glicose. Então, ou seja, eu tô formando glicose a partir de um aminoácido. Então, isso é o quê? Gliconeogênese. Isso é bom? Não. Por quê? O que aconteceu com esses jogadores? Né? Perderam muito peso, né? Eles perderam músculo. E quando a gente perde músculo, a gente já viu que baixa a imunidade do paciente. E aí é onde mora, né, o maior risco do tratamento da sepse. É quando ele baixa essa imunidade e aí essa infecção fica generalizada e dá falência de múltiplos órgãos. Por isso, o paciente vai a óbito. Por isso que é muito grave esse tipo de paciente, tá? Então, o que é essa gliconeogênese? É uma maneira nova, né? Por exemplo, gliconeogênese. Gênese significa o quê? Formação, né, de glicose de maneira o quê? Neo significa o quê? Novo, diferente, uma coisa que está fora do comum. Você vai produzir glicose a partir de quê? De um lipídio ou de um carboidrato. E isso é péssimo, né? Por quê? Porque o paciente vai perder músculo. Mas um paciente com sepse está acontecendo muito a gliconeogênese, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Então, nesse paciente, como eu falei, a reação vai estar ocorrendo as 3 reações, glicogenólise, glicólise e gliconeogênese. Mas a mais intensa é a gliconeogênese, ou seja, gênese é formação de glicose de maneira diferente, né? Então, como é que eu formo glicose? Aminoácido ou lipídio vai formar o quê? Glicose. Para gerar energia. Resultado disso aqui, perda de músculo, de massa muscular, né? E de tecido adiposo. Então, por isso, gente, que um paciente de UTI, ele fica caquético, né? Então, ele fica, deixa eu ver se tem uma figura aqui de um paciente com sepse. Só para vocês para vocês observarem. Ó. Paciente extremamente desnutrido, né? Baixo peso. Por quê? Paciente com sepse, porque ele está acontecendo reações de lise, de quebra, como glicogenólise, glicólise e gliconeogênese. Lipídio, qual a reação que vai estar acontecendo de maneira muito intensa? Lipólise. O que é a lipólise? É o triglicerídeo sendo quebrado. Então, essas gordurinhas que a gente tem, esses pneuzinhos que a gente tem na barriga, a gente chama de triglicerídeo. Quando ele quebra, ele vira o quê? Ácido graxo. Ácido graxo. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Opa. Então, quando eu quebro o triglicerídeo, ele forma ácido graxo e glicerol. Tá? Esse ácido graxo aqui, ele vai gerar energia, tá? Vai servir para gerar energia. E esse glicerol vai virar glicose. Gente, quando um lipídio forma glicose, a gente chama de quê? Gliconeogênese. Então, esse glicerol aqui, pela gliconeogênese, vai se transformar em glicose, tá? Então, esse glicerol aqui, pela gliconeogênese, vai formar glicose, tá? Então, quem for fazer a prova de residência, tem que saber tudo isso, viu? Fisiopatologia, o que é que tá acontecendo no paciente que tem sepse. Tá? Proteína, qual é a reação proteólise?
Por isso que a dieta nesse paciente é hiperproteica, tá? No lipídio é normoglicídica. Mas por que ela é hiperproteica? Porque o paciente, além de estar perdendo aminoácido aqui, né, pela gliconeogênese, tá se quebrando muito, né, proteína pela proteólise no músculo, tá? Então, por isso que a dieta vai ser hiperproteica. Você vai botar 1,5 gramas por quilo. Ah, professora, mas ele é renal. Renal tem que ser uma dieta hipolipídica. Ele é renal e tem sepse. E aí, o que é que você faz? Poxa, a sepse pede para botar uma dieta hiperproteica, mas o renal pede uma hipoproteica. E ele tem as duas doenças. O que fazer? Você sempre, paciente de UTI, lembre-se que o tema da aula de hoje é paciente crítico. Paciente de UTI, você tem que tratar a doença mais grave. E a doença mais grave, nesse caso, não é o rim, vai ser a infecção, a sepse. Então, por isso que você vai deixar a dieta hiperproteica, mesmo ele sendo renal, tá? Então, o paciente, ele pode ter lá, geralmente, gente, um paciente de UTI, ele tem em torno, assim, mais ou menos, assim, 15 doenças. Então, ele tem em torno de 15, 14 doenças. Mas se tiver sepse, para tudo. Você vai tratar ele como se ele tivesse sepse. Mesmo que ele tenha uma outra patologia que, por exemplo, precisa de uma dieta hipoproteica. Mas aí você tem que focar na sepse. Depois que ele tratar a sepse, aí você vai para a segunda doença mais grave e vai tratando, né, aos poucos, tá? Então, voltando para cá. Deixa eu mostrar aqui. Então, lembrando que sepse só recapitulando, que sepse é quando o paciente ele entra num quadro de catabolismo, de lyse, que a gente viu já em relação a essas reações. E uma coisa muito importante é que esse paciente, o que é que se caracteriza sepse, né? Qual a definição, qual o conceito de sepse? Além desse paciente entrar no quadro de catabolismo, né, de quebra, né, de lyse, esse paciente, ele tem uma infecção e ele tem o que a gente chama de SIRS, né? Então, quem for no estágio, né, for fazer e tiver a oportunidade de estagiar, acho que na clínica de UTI, né, acho que tem muito no Hospital do Câncer, então você vai ter essa oportunidade de ver e ouvir dizer se o paciente tem SIRS ou não tem SIRS, né? O que danado seria SIRS? O que a gente chama de resposta metabólica ao estresse. Então, o que seria SIRS? SIRS é um estresse. Então, o que seria esse estresse? Por exemplo, pode ser um acidente, pode ser um tiro, uma facada, pode ser um trauma, pode ser uma queimadura, né? Então, qualquer coisa que levou esse paciente a um quadro de estresse. Tá? Então, por exemplo, um acidente, né? Por exemplo, uma queimadura, né? Então, ou seja, esse paciente ele tá com um quadro de SIRS, né? Ou seja, ele tá em estresse. Então, além dele ter sepse, por exemplo, um indivíduo teve uma queimadura. Por exemplo, ele teve uma queimadura e essa queimadura, esse ferimento infeccionou. No que infeccionou, virou uma sepse. E o que é a SIRS? A SIRS é a queimadura, é o trauma. Tá? Então, basicamente, para ser sepse, ele precisa de duas coisas, né? Então, para um paciente dizer assim, o paciente tem sepsemia, ele tem sepse. Então, ele tem o quê? Infecção e ele tem SIRS, né? Que é um trauma, tá? E aí, gente, o que é uma sepse grave? Né? Sepse é comum ter, mas o que é uma grave? É quando ele tem a SIRS, né? Ele tem a infecção, ou seja, ele tem a sepse, mas ao mesmo tempo ele também tem hipotensão, tem a pressão baixa. E quando é que ele tem um choque séptico? Ele tem SIRS, ele tem hipotensão e ele também faz o uso de droga vasoativa. Como assim? Tem nesse slide aqui, tá? Aqui a gente pode ver o quê? Que a sepse é quando o indivíduo tem o quê? Infecção mais SIRS. SIRS é um quadro, né, como eu falei pra vocês, de trauma. Pode ser uma queimadura, uma facada, tiro, até mesmo uma comorbidade, por exemplo, um paciente oncológico, uma quimioterapia, qualquer trauma, né, que levou também a um quadro também de infecção. A gente diz que ele tem sepse. Quando é que ele tem sepse grave? Quando ele tem o quê?
a sepse, ou seja, ele tem SIRS, ele tem infecção, né? E ele tem também o quê? Hipotensão, uma pressão o quê? Baixa. A gente diz que é sepse grave. E quando é que é choque séptico, né? Quando o paciente, ele, além de ter sepse, né? Então, ele tem sepse, ele tem SIRS, ele tem a infecção, ele tem também a pressão baixa, mas ele também faz o uso de quê? De reanimação de fluidos, né? Então, ele faz o uso de drogas vasoativas, né? Então, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, ou seja, esse paciente tá morrendo, né? Quanto mais grave, né? Quanto mais choque séptico ele entrar, ele vai já, assim, né? Tá próximo, né? Do céu. Por quê? Porque esse paciente, o coração dele só tá batendo por conta que ele tá usando droga vasoativa, como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, enfim. Tem uma figura, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que retrata muito bem isso, tá? A diferença do choque séptico, do choque séptico aqui. Bom, olha aqui. O que é que a gente observa nesse paciente, né? É um paciente que a temperatura corporal, que é uma coisa que a gente monitora. Então, por exemplo, temperatura acima de 38, né? Ou abaixo de 36. Então, quando tá acima de 38, né, a temperatura corporal, a gente já diz que esse paciente, ele precisa de um monitoramento maior, né? Então, o que seria uma SIRS, né? O que seria uma SIRS? Gente, é quando os sinais vitais, né, ou seja, o trauma, por exemplo, a queimadura, né, ou o tiro, ou enfim, algum trauma gerou isso no paciente. Se essa queimadura não gerar essa alteração aqui, a gente não pode chamar de SIRS. Então, o que seria uma SIRS? É quando eu tenho uma alteração, no caso, né, da temperatura corporal, da frequência cardíaca, né, acima de 90 batimentos por minuto. Esse paciente tem uma taquipneia, né, ou seja, ele está respirando, né, frequência respiratória acima de 20 RPM, né. Então, ou seja, esse paciente não está respirando bem, tá com febre. Esse paciente aqui, ele tá com taquicardia, ou seja, o coração tá bem acelerado, e os leucócitos, né, gente, tá bem alto. E isso aqui é característico de inflamação. Então, geralmente um leucócitos acima de 12.000 significa que o paciente ele está num estado de infecção, tá? E aí, gente, o que é que a gente observa aqui? A gente vê um quadro de quê? De SIRS. E também o quê? De sepse. Por que de SIRS? Porque esse trauma que ele sofreu gerou febre, gerou aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e aumento do leucócito. Aumento do leucócito significa o quê? Infecção, tá? Então, ou seja, esse paciente, ele tá no quadro do quê? Sepse. Nessa situação, ele tem o quê? Sepse. Então, só recapitulando, o que é sepse? A inflamação, né? Mais os sinais vitais, o quê? Alterados, tá? Então, ou seja, ele tá com SIRS, né? Então, como é que eu sei que o paciente está em SIRS ou não? Olha a frequência cardíaca, olha a frequência respiratória e olha também como eu posso dizer, a temperatura corporal, né? E aí, lembrando que para ele ser chamado sepse grave, esse paciente ele tem que ter a infecção, né? Que é essa aqui que a gente vê através do leucócito. Além disso, ele tem que ter o quê? Pressão baixa, ou seja, uma hipotensão, né? Então, ou seja, a sepse grave, ele tem que ter o quê? SIRS, isso aqui não é o quadro de SIRS, mais a infecção, né? E mais a hipotensão, a gente tem o quê? Uma sepse grave, tá? E quando é que é um choque séptico? Quando eu tenho tudo isso. Se o paciente tem isso aqui, a gente diz que ele tem o quê? SIRS. Se ele tiver SIRS mais infecção, a gente diz o quê? Que ele tem o quê? Uma sepse grave. Aliás, sepse grave é quando ele tem a hipotensão junto, né? Então, quando é que... Só recapitulando. Quando é que ele tem uma sepse? Quando ele tem SIRS, que isso aqui que a gente vê o SIRS, né? Mais o quê? Infecção. Então, se eu tenho SIRS mais infecção, a gente tem sepse. Quando é que eu tenho uma sepse grave? Eu tenho SIRS, eu tenho
infecção e eu tenho também o quê? Hipotensão. Quando é que eu tenho choque séptico? Que aí é quando o paciente já está morrendo. O que é que eu tenho? Eu tenho SIRS, eu tenho uma infecção, eu tenho uma hipotensão, mas eu tenho também o quê? O uso de droga vasoativa. Ou seja, o paciente o coração dele só está batendo com noradrenalina, adrenalina, epinefrina. E muitas vezes, gente, esse paciente está morrendo e aí a gente deixa a dieta zero. E aí os parentes vão visitar, né, esses pacientes na UTI e eles muitas vezes não entendem, né? Eles vêm nos procurar, meu pai tá ficando desnutrido, tá sem comer e você não tá liberando dieta pra ele, por que não liberar dieta pra ele já que ele tá desnutrido? E aí a gente explica porque naquele momento a dieta não vai fazer um bem pra ele, vai piorar o estado dele, tá? Então, uma linguagem maior vai piorar esse quadro de SIRS, de sepse, né? Ou seja, ele não vai estar metabolizando, porque quando o paciente tá assim, gente, eles liberam muito CO2, né? Então, quando ele tá nesse estado, então ele não vai metabolizar. Se você botar o carboidrato, o lipídio, proteína, ele não vai quebrar. E aí esse paciente ele vai a óbito, né? Então, por isso, gente, que um dos parâmetros que a gente olha pra ver se vai liberar a dieta é esse. Então, ele tá usando droga vasoativa. Então, ele tá usando mais de 150 microgramas de droga vasoativa. Não é legal liberar a dieta pra ele, né? Esse coração não vai aguentar se você liberar a dieta para ele, tá? Então, o uso de droga vasoativa, 150 microgramas, acima de 150 microgramas é muito perigoso. Esse coração não tá funcionando direito. Se ela botar uma dieta lá, ele não vai metabolizar. E aí vai liberar mais CO2. Se você libera mais CO2, o paciente entra em acidose metabólica e vai a óbito, tá? Então, não pode se liberar a dieta nesse sentido, tá? Então, a gente não libera dieta quando esse paciente tá com a pressão muito baixa, né? Então, 60 por 80, né? Então, 6 por 8, uma pressão muito baixa. Às vezes chega com pressões baixíssimas no hospital, não é bacana você liberar a dieta para ele nessa situação, né? Então, pressão, uso de droga vasoativa também não é legal, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, só recapitulando aqui, se ficou alguma dúvida. Sepse é quando eu tenho SIRS. Lembra que SIRS é os sinais vitais, ou seja, quando o paciente sofre algum trauma e esse trauma gera os sinais vitais, como frequência respiratória, frequência cardíaca, né, temperatura corporal, os leucócitos, que são os sinais vitais, né, do organismo não tá bem, aí a gente diz que ele tá no quadro de SIRS. Então, se ele tiver SIRS mais a infecção, a gente chama de sepse. Quando é que ele tem uma sepse grave, ele tem a sepse, que é o quê? SIRS mais infecção, mais baixa pressão, hipotensão, tá? E quando é que ele tem um choque séptico? Quando ele tem sepse, ou seja, ele tem SIRS, infecção, ele também tem hipotensão, né? Mas ele também faz o uso, o quê? De droga vasoativa, tá? Então, aí já tá no quadro de choque séptico, já está bem grave esse paciente. Vamos lá. Gente, aqui é em relação à mortalidade, né? Então, um paciente com choque séptico, né? A chance de óbito chega até 63%, né? Sepse grave chega a 53% a chance de óbito. E sepse, né? Sem ser a grave, onde o paciente só tem SIRS, né? Infecção, a chance de mortalidade é 17%. Tá? Bom. É muito comum também na prova de residência, para fechar de vez essa parte da fisiopatologia, vocês entenderem o que é a fase EB, né, e a fase FLAU, né? Então, o quadro de sepse faz com que o paciente ele passe por essas duas fases, né? Fase EB e fase FLAU. Deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico que sempre cai na prova de residência. Então, a fase EB é essa aqui, ó. O que é que acontece com a taxa de metabolismo basal, né? Com o gasto de energia, tá ok? Taxa de metabolismo basal vai estar baixo, né? Tá declinando essa curva, certo? Então, a gente chama de fase EB ou fase de refluxo, tá? Então, lembre-se que a sepse, ela passa por duas fases. A primeira fase é a fase EB ou de refluxo e a segunda fase é a fase FLAU ou fase de fluxo,
tá? Então, o que acontece com o gasto energético, né? A taxa de metabolismo basal. Inicialmente ela cai, né? Depois ela o quê? Sobe, né? Então, o gasto energético sobe. O que acontece com o consumo de oxigênio? O consumo de oxigênio, esse paciente inicialmente, logo no início da sepse, ele tem pouco oxigênio, então o consumo dele tá baixo, depois vai o quê? Vai aumentando o consumo, ou seja, à medida que ele vai melhorando, ele vai aumentando o consumo, né, de oxigênio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um quadrozinho que tem esse diferença, né? Aqui, tá? Então, aqui, novamente, mostrando que a sepse, né, ela tem duas fases, a fase EB, né, e aí, geralmente, o que corresponde às primeiras, o quê? 48 horas e 72 horas após a injúria, após o acidente, após a queimadura, né, então, é justamente o início, as primeiras 72 horas desse paciente, tá? E aí, nessa fase, gente, o que é que tá característico nessa fase? Que é a fase EB. Então, a gente tem o quê? A taxa de metabolismo basal desse paciente está baixa, o consumo de O2 está baixa, a pressão sanguínea desse paciente está baixa e o tecido corporal está baixo. Então, o que é que a gente observa, né? Que esse paciente, os sinais vitais dele vão estar tudo o quê? Para baixo, né? O consumo de oxigênio baixo, pressão sanguínea baixa, né? Tecido baixo. Na maioria das vezes, esse quadro aqui, o paciente está de dieta zero. Tá? Então, mais na frente a gente vai ver como liberar a dieta desse paciente se tiver nessa fase, tá? Mas inicialmente eu quero que vocês entendam que a fase EB é a fase inicial, né? A fase quando nas primeiras 72 horas que o paciente está com sepse. E aí o que acontece? Os sinais vitais dele, a taxa de metabolismo basal, consumo de oxigênio, pressão sanguínea, vai estar tudo baixinho, né? Tudo baixo. E na fase FLAU, né? A fase FLAU, o que é que vai acontecer nessa fase? A gente começa a energia aqui e o consumo de oxigênio começa o quê? A subir novamente, tá? Então, é como se a fase FLAU fosse o inverso da EB, né? Então, a gente já começa a ver o aumento do consumo, o aumento dessa taxa de metabolismo basal, a gente observa também o aumento do consumo de oxigênio e o aumento também da pressão, tá? Então, basicamente, a fase FLAU, né? Ou seja, né, após 72 horas, que é essa fase aqui, né? Após 72 horas, o que é que a gente observa? É onde a infecção ela já está mais controlada, né? Então, nesse paciente, por exemplo, né, começa o processo de quê? De cicatrização, né? Sei lá, ele sofreu uma queimadura. Então, nesse momento aqui, ele vai, digamos assim, passar por um processo de cicatrização. Na fase EB, não. Na fase EB, ele tá morrendo, tá? A fase EB, o paciente tá morrendo. E na fase FLAU, ele tá se recuperando, né? E aí começa a aumentar, né, o consumo de O2, taxa de metabolismo basal, excreção de nitrogênio. Mas uma coisa que vai estar muito aumentado nesse paciente é o catabolismo, tá? Então, por exemplo, hormônios catabólicos como glucagon, glicocorticoides, catecolaminas, citocinas e proteína de fase aguda, ou seja, esses hormônios catabólicos aqui, né, vai levar o paciente a grande perda, né, como eu posso dizer, de uma grande perda aí de proteína, tá? Por quê? Porque ele tá em catabolismo. Apesar de a taxa de metabólica, o consumo de oxigênio tá aumentando, mas nesse paciente ainda tá o catabolismo, tá? Por quê, gente? A fase FLAU, ela é dividida em duas, tá? Ela se chama de fase aguda, certo? E a fase adaptativa. Na fase adaptativa é que realmente a gente vai ter 100% de recuperação do paciente, mas ainda na fase aguda a gente observa uma melhora dos sinais vitais, porém esse paciente está em quê? Catabolismo, tá? E na fase adaptativa, o que é que está acontecendo? O catabolismo vai diminuir, o paciente entra no processo de quê? De anabolismo, né? E, ou seja, ele vai conseguir, né, se recuperar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês os valores de proteína, tá? Quando o paciente está na fase FLAU, né, na fase aguda, que é a parte de catabolismo, o quanto que a gente vai botar para ele? De 1,5 a 2 gramas por quilo de peso.
Agora, quando ele está na fase de adaptação, ou seja, os hormônios, glucagon, catecolaminas vão estar baixos, ele está na fase de anabolismo, né? Então, a gente coloca 1,5 a 2,5 gramas por quilo de peso. Por quê? Porque nessa fase aqui é que ocorre a cicatrização do ferimento. Então, por isso que você tem que colocar mais proteína, tá? Então, só voltando para cá. Fase EB, então o paciente tá morrendo, a energia, taxa de metabolismo basal, consumo de oxigênio, pressão sanguínea, temperatura corporal, tudo baixinho. Geralmente a dieta tá 0, fase EB, da sepse. Fase FLAU, tem a fase aguda, que é a inicial, que o paciente, com os sinais vitais começa a se recuperar, pode liberar a dieta, porque os sinais vitais está se recuperando, porém ele tá em quê? Em catabolismo, tá? E aí a gente bota de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Sempre hiperproteica. Sepse é um processo de inflamação, sempre vai ser hiperproteica. Agora, quando ele entra na fase adaptativa, ocorre o processo de anabolismo. Então, esses hormônios catabólicos começam a diminuir. Então, é a fase que a gente chama de recuperação. Então, é onde vai cicatrizar a ferida. Então, a gente coloca mais proteína aqui. Então, bota em torno de 2,5 gramas por quilo de peso, tá? Então, vamos embora. Vou seguir aqui. Vamos lá. Bom, gente, quando iniciar a dieta desse paciente? O mais rápido possível, tá? E aí, até já em sala de aula, eu já até falei dessa médica, né, que eu trabalho com ela, que ela diz basicamente o dia e a hora que o paciente vai morrer, né? Aí, às vezes, a gente tá lá na UTI, aí ela... Não libera a dieta desse não, porque esse aí vai morrer de 2 horas da tarde. Não libera isso não, que ele vai morrer de 10h30 da noite. Não libera isso, vai morrer de 3 horas da tarde. Então, ela é bem assim, né? Ela assim, eu acho que ela... Faltou o curso de humanização. Ela é a melhor oncologista, assim, que eu já conheci na vida, a melhor médica. Mas ela tem essa questão. Uma vez, até já contei isso em sala, que ela disse para a paciente, era uma paciente oncológica, e ela chegou para a paciente e disse, olha, você tem 2 meses de vida, tá? Daqui a 2 meses, no máximo, você vai morrer. Aí ela começou a chorar, a paciente, né? E eu tava lá na hora, porque eu tava evoluindo o paciente no prontuário e ela conversando. E aí eu acabei escutando, né? E aí ela fala alto e aí ela disse, olha, você tem 2 meses de vida e você vai morrer. Aí a paciente acabou de chorar, né? Chorando. Aí a acompanhante fez assim, não, mas você vai ficar boa, você vai ser curada. Vai não, você vai piorar. Inclusive, por exemplo, seu abdômen vai crescer, né? Então, depois você vai vomitar sangue. E, enfim, você não vai se recuperar, você vai piorar e você só tem 2 meses. Minha gente, eu achei aquilo ali tão de uma frieza que eu disse, eu vou anotar a data que a mulher disse isso, porque se essa mulher viver 2 meses e 1 dia, eu vou jogar na cara dela. Anotei lá a data. Minha gente, aí começou. Na outra semana, o abdômen da menina parecia que tinha engolido uma bola de futebol, bem distendido. Aí na outra semana eu fui visitar ela de novo, tava vomitando sangue. Enfim, resumindo a história, 2 meses batido, essa médica, né, ela sempre acerta, né, o que eu digo, eu ando com a mão assim, porque senão acho que ela lê minha mão, pra ela não ler minha mão e dizer assim, ó, tu vai morrer amanhã, eu ficar apavorada. Enfim, e aí, agora sim, sendo bem sincera com vocês, quando ela tá de plantão comigo na UTI, é uma médica que eu confio nela, porque tem muito médico que diz assim, ó, libera a dieta desse paciente aí com sepse, e a gente vê que o paciente tá morrendo e pedindo pra liberar a dieta, né, e aí... Por isso que eu sempre confiro, né? Ele, não, libere dieta para esse. Quando eu for ver, aí quando eu vejo saturação de O2, que a gente já viu, já discutiu, que o oxigênio, né, tem que estar acima de 60, aí a saturação do O2 do paciente estava 35. Eu vou liberar a dieta para um paciente desse? Não, porque ele não tem oxigênio, minha gente. Se ele não tem oxigênio, ele não vai fazer glicólise. Essas reações que a gente acabou de ver, não vai acontecer. Né? Numa situação de que eu não tenho oxigênio suficiente para o paciente e eu coloco um carboidrato, vocês sabem que no final tudo vira glicose, né, no organismo. Então, a glicose, ela para se transformar em piruvato, né, e o piruvato para gerar energia, ele precisa de oxigênio. Se eu não tenho
oxigênio, o piruvato não vai para o ciclo de Krebs, ele vai virar lactato, né? Então, ou seja, esse paciente vai entrar em ácido lático, ele vai entrar em acidose, esse paciente vai a óbito. Por exemplo, o lactato, o normal é até 4. Então, eu pego o paciente com lactato de 15 e o médico faz assim, libera a dieta, Deus me livre. E eu tô doido, o paciente morre e depois cai por cima de mim, né? Então, ou seja, são parâmetros que a gente observa no paciente, né? Então, saturação de O2 acima de 60, acima de 65. Por exemplo, quem tem Covid, né? E tá com saturação, o ideal é que nossa saturação esteja acima de 90. 60 não é bom não, né? Porque a pessoa diz assim, eu tô com saturação. Hoje a gente não encontra mais no mercado oxímetro, né? Para medir o oxigênio, porque por conta da Covid todo mundo levou, né? Sumiu. Mas, enfim, e aí o que acontece? Por exemplo, se o paciente tem Covid e ele tá com uma saturação acima de 90, ele não precisa ir para o hospital. Mas se ele tá com a saturação de 90 de O2, né? Ele tá entre 90 e 60, ele tem que ir para o hospital, mas ele não vai ser entubado. Se ele tá com a saturação de O2 abaixo de 65, ele tem que estar entubado, para ontem, né? Eu tava com um parente meu que, né, tava com a saturação de 80, né? E isso não é para estar no hospital. Ele agora tá na máscara, tá no oxigênio, no balão de oxigênio, não tá entubado, tá? E aí ele foi, inclusive ele até já melhorou, vi que a saturação dele deu 89. Não tá acima de 90 ainda, mas tá quase lá, né? Mas tem que se internar nessa situação. E um paciente com a saturação de O2 abaixo de 65, tu vai liberar a dieta para ele? E é doida? Tá doida? Aí tu mata o paciente, não pode. Então tem que ter muito cuidado com os pacientes de UTI, que você tem que só liberar a dieta mediante a estabilidade, quando ele estiver estável, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, fazer um resuminho de quando liberar a dieta no paciente de UTI com sepsis, tá? Bom, primeira coisa que a gente olha, saturação de O2, tá? Se tá abaixo de 65, gente, cai fora. Não libera dieta, certo? Vou botar aqui, estabilidade. A gente chama de estabilidade hemodinâmica, tá? Em outras palavras, o paciente pode liberar dieta, tá? Então, eu vou botar aqui quando ele não tá instável, tá? Ou seja, que ele tá para morrer, você não pode liberar a dieta. Saturação de O2 abaixo de 65, certo? Teve um grupo do Inter que eu levei eles para, eu não lembro deles agora, o nome deles agora, mas a gente foi para emergência, eles vão lembrar agora. O grupo que ficou na emergência, a saturação de O2 do paciente estava 80, né? E aí ele estava numa máscara de oxigênio. Abaixo de 65 ele está entubado. Não se deve, né? É poucos casos que a gente libera dieta, tá? Então, saturação de O2. Uma coisa que a gente observa também é a pressão arterial. Quando a sistólica está abaixo de 65, né? Milímetros de mercúrio, tá? É o famoso 6, tá? Então, de ser para baixo, minha gente, porque eu chamo o pessoal de o normal 12 por 8, né? Mas é 120 por 80. Mas se der o 6, né? O 6 por alguma coisa, caia fora também. Que se não é bom liberar a dieta nessa situação, o paciente pode ir a óbito a qualquer momento, certo? É um paciente que está, né, perto de morrer. E o uso de droga vasoativa, que é acima de 100 a 150 micrograma, tá? Então, se ele tá usando adrenalina, noradrenalina, epinefrina, esse paciente tá morrendo, gente. O coração só tá batendo por conta dessas drogas. E nessa quantidade, é uma quantidade muito alta, né? Acima de 100 microgramas, eu botei 150 aqui para... Enfim, mas tem referências que botam a partir de 100 microgramas, a gente já ficar atento de talvez não liberar a dieta para esse paciente, tá? Então, é um parâmetro. E a outra coisa que a gente vê é a gasometria, que eu vou ensinar vocês daqui a pouco, como é que a gente faz uma gasometria do paciente, tá? Então, são basicamente e também, já esquecendo, o mais importante, lactato, né? Lactato tem que estar abaixo de 4. Então, eu pego paciente com lactato 15, né? Então, não é interessante você liberar a dieta. Por que esse lactato?
Gente, geralmente o paciente que tem saturação de O2, né? O paciente que tem uma saturação baixa de O2, tem pouco oxigênio, né? Ele geralmente tem um lactato muito alto. Por quê? Né? Então, por exemplo, isso aqui é o piruvato, tá? Isso é um derivado da glicose. Eu vou botar aqui, porque no final de tudo, né? Tudo vira glicose. Tudo que for de alimento vira glicose. Esse piruvato, o certo mesmo, gente, é ele ir pro ciclo de Krebs, certo? Mas isso eu preciso de quê? Oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, se a saturação de O2 está baixa, esse piruvato vai virar o quê? Ácido láctico. Ácido significa o quê? Acidose. O paciente vai morrer, gente. O sangue, ele não nem tem que estar em acidose, nem em alcalose. Ele tem que estar normal, tá? Então, o sangue, ele tem que estar neutro. Ele não pode estar em acidose, mas se você tem muito ácido lático, ele entra no processo de acidose, tá? E esse paciente vai a óbito. Então, a glicose, certo? Se tiver oxigênio, massa, vai gerar energia no ciclo de Krebs. Eu tô colocando dieta pro paciente, mas ele não tem oxigênio, tem uma saturação de O2, né, abaixo de 65. O que é que vai acontecer? Esse piruvato vai virar o quê? Ácido lático, que a gente chama de glicólise anaeróbica, né? Então, ou seja, esse paciente aqui vai ter um excesso de lactato, né? Então, ele vai provavelmente a óbito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um caso real de um paciente meu, pra vocês me dizerem se vocês liberavam dieta, tá? A imagem tá ruim mesmo, gente, é porque a impressão que ficou ruim, mas quem tiver fé e alegria... Peraí. Todo mundo acredita em mim que isso aqui é um de lactato. O lactato desse paciente tá acima de 15, tá? Isso é um paciente de UTI. Vocês vão liberar a dieta pra ele? Deus me livre, né? Claro que não, esse paciente tá morrendo, tá? Então, assim, é o que eu digo, essa médica, ela é um pouco fria, né, nesse sentido, mas ela diz isso porque ele disse, mas a gente paga na faculdade, na disciplina bioética, a gente tem que falar sempre a verdade pro paciente, né? Realmente, a gente aprende isso. Mas, assim, acho que tudo tem um jeitinho de falar, né? Mas, enfim, uma coisa a melhor oncologista, não tenho dúvida, tirando essa parte de humanização, a melhor oncologista, e ela nunca erra, né, nos horários. E ela não é porque ela é macumbeira, não. Ela acerta por conta desses valores. Ela olha o lactato, ela olha a saturação de O2, ela vê a pressão arterial e já tem uma margem que esse paciente não vai resistir, não vai passar mais de um dia. E aí, enfim, né, mas às vezes eu tô de plantão com ela, eu fico segura de que eu posso confiar nela. Ela diz assim, esse aqui não libera dieta, e eu confiar, porque tem um que diz assim, tem uns que eu tô de plantão que ele fala assim, libera dieta. Aí quando eu vou ver, eu digo, meu Deus, o paciente tá morrendo, não vou liberar não. Aí eu digo a ele, ó, fulaninho, tá com a saturação de O2 aí de 35, tá? Tá com a pressão sistólica, né, de 65, abaixo de 65, né? Tá usando droga vasoativa, 150 microgramas, né? Às vezes 200 microgramas de, enfim. E o lactato dele tá de 15, eu não vou liberar não. Aí eles mudam lá na prescrição e deixa a dieta zero, tá? E às vezes, assim, os parentes não entendem isso, né? Eles conversam com a gente. Mas por que meu pai tá de dieta zero? Por que não liberar? Porque a gente sabe que ele não tem oxigênio, não vai metabolizar e vai levar o excesso de ácido lático, que aí entra no processo de acidose. E aí, gente, a partir do momento que ele entra na acidose, não leva mais nutriente para os órgãos. E aí dá uma falência de múltiplos órgãos, esse paciente vai a óbito. Então é muito grave. É o que eu digo assim, né? Nutrição clínica é o que eu digo, não falta emprego, mas falta qualificação. Isso eu não tenho dúvida de dizer, né? Porque ninguém é doido de botar você dentro de uma UTI se você não entender isso aqui, tá? Com risco de óbito de um paciente, jamais. O pessoal vai querer uma experiência, tá? Bom, gente, eu acho... Deixa eu passar aqui pra ver se... Aqui as coisas... Pra seguir uma ordem, tá? Então, já falei quando iniciar a dieta, o mais rápido possível, mas cuidado, olha esses parâmetros que eu acabei de falar, né? Saturação de O2, pressão arterial, uso de droga vasoativa, gasometria, vou explicar já, que é um babado isso, e o lactato, que a gente monitora para iniciar a dieta. Minha gente, se tiver tudo ok,
pressão, não faz uso de droga radioativa, mesmo que ele tenha sepse, inicia direto essa dieta. Inicia logo, tá? Não deixa o paciente, porque a gente viu que eles são desnutridos, tá em lise, então a gente não pode perder tempo, não. Bom, vamos pra dieta agora, né? Então, a gente viu a fisiopatologia, né, de um paciente, entendeu que é um paciente com sepse, que é uma infecção e ele tem SIRS. SIRS é quando os sinais vitais básicos de respiração, batimento cardíaco não tá funcionando. E aí, o que é que a gente vai, depois que a gente já entende a fisiopatologia, a gente vai ver a dieta. Então, a primeira coisa que a gente faz, que vocês aprenderem a NND para fazer o cardápio, é calcular a energia, certo? Então, o quanto de energia, eu vou calcular o VET desse paciente. Então, o quanto de energia eu coloco para um paciente, né, que tem sepse? A gente coloca de 25 a 30 quilocalorias. Mas, Paula, você disse que o paciente está em catabolismo. Você disse que ele tem uma grande desnutrição, geralmente. E você vai botar uma dieta normocalórica. Por quê? Porque se você botar uma dieta hipercalórica, esse paciente que está com coração... Porque o paciente que tem sepse, a gente viu que ele tem SIRS. O paciente que tem SIRS, como é que está o batimento cardíaco? Como é que está a frequência respiratória? Febre, muito alta, né? Então, vê, um paciente com febre. Como é que está o leucócito? Que são as células de defesa, que indicam infecção. Super alta. Então, esse paciente está indo para óbito. Então, você não pode... como eu posso dizer, num quadro de sepse, né, você não pode colocar uma dieta hipercalórica. Por quê? Porque ele não vai metabolizar. Então, a gente chama o que a gente chama de overfeeding, que é um estado de superalimentação. Então, o que é esse overfeeding? O coração não vai aguentar bater isso aí, não. Tá? Então, mesmo que o paciente seja desnutrido, a gente viu que o paciente desnutrido, adulto, a gente pega 40 e multiplica pelo peso. É uma dieta hipercalórica. Mas na sepse, a gente não vai poder fazer isso. Né? Então, a sepse é a doença mais grave. O paciente teve sepse, para tudo. Ele pode ter 15 doenças, mas teve sepse, para tudo. Dieta normocalórica, tá? Então, como é que a gente faz isso? Aqui, ó. 25 a 30 multiplica pelo peso. Lembrando que a gente começa pelo menor e depois termina com o maior. Então, para calcular o VET desse paciente, é pegar 30 e multiplicar pelo peso. Quanto de proteína que a gente tem que dar? Sempre acima de no mínimo 1,5, né? Que é hiperproteica, não é infecção? Então, enfim, tá? Existem outras formas de calcular para paciente? Existe, tá? Inclusive, eu até briguei com vocês na época do Inter, né? Que foi cancelado o Inter de vocês. E na época que a gente não sabia que tinha sido cancelado, então, por exemplo, eu tava corrigindo Inter, que a pessoa tava calculando a energia do paciente pela DRI, pela FAOMS, coisas que eles aprenderam em NND. Só que NND é para indivíduo normal. Então, gente, bota na cabeça de vocês. Quando vocês forem pro estágio, vocês nunca vão usar no hospital. Nunca vão usar. Você pode usar isso no consultório. Você usa DRI, OMS. Mas no hospital, né? Ou em indivíduos doentes. Se você está atendendo no consultório, o indivíduo for doente, tudo bem. Mas, ou seja, um indivíduo saudável, você usa DRI e OMS, FAOMS, RDA, mais o indivíduo doente, você sempre vai usar Harris-Benedict. Sempre. Ah, Paula, se o paciente tiver diabetes, Harris-Benedict. Ah, o paciente é hipertenso, Harris-Benedict. Ah, ele tem sepse, Harris-Benedict. Ah, ele tem tudo, Harris-Benedict. Tá? O que é que muda, então? Por exemplo, o paciente é queimado, Harris-Benedict. Tá? E o que é que muda, então, a energia? O fator injúria, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui a fórmula de Harris-Benedict, né, para homens e mulheres. Lembre, esse aqui eu botei de idosos, mas vocês estudarem NND, que a gente tem criança, a gente tem adulto. Eu já, por exemplo, teve um grupo que ficou super chateado comigo, que eu dei nota baixa, porque eles usaram, a criança era uma adolescente, que tinha diabetes, aí eles usaram, eu disse ali, use Harris-Benedict. Os coitados usaram Harris-Benedict, mas usaram Harris-Benedict de idoso para adolescente. Aí eu queria matar quando eu vi o VET do paciente bem baixinho, tá? Mas enfim, não mostrou o trabalho, como é que a pessoa vai corrigir, né? Tem que mostrar antes. Então, o que é que acontece? Tem esse cuidado, porque senão o VET fica errado. Tava lá, ia praticamente desnutrir o paciente, o adolescente, porque você usar a fórmula de idoso. Então, Harris-Benedict existe de idoso, de criança, de adulto,
tá? E aí tem uma fórmula para homens e também para mulheres. Então, você calcula, Harris-Benedict é para calcular a taxa de metabolismo basal. Depois que você calcular o TMB por essas fórmulas, você multiplica pelo fator atividade, que geralmente é 1, porque ele está acamado, né? E o fator lesão, tá? Aí este fator lesão é o que a gente chama de fator injúria, tá? Então, o paciente com sepsis, o fator de injúria é 1,12 e 1,30. Tá? Você pode escolher entre eles, entre 1,12 e 1,30. Agora, por exemplo, o queimado. Quanto é esse fator lesão aqui? É 2,2. Quando é do diabético? 1,12. Ah, Paula, se decora isso. Cadê? Se decora isso? Claro que não, ninguém decora isso, tá? Essas tabelas existem para isso. O que não pode é tu calcular errado, né? O paciente usar Harris-Benedict e colocar fator injúria para todas as doenças. Não, toda doença tem um fator injúria. No caso da nossa aula de hoje, é sepse. Então, o fator injúria dele é o quê? 1,12 a 1,30. Ponto. Você pode usar isso na hora. Terminou de calcular por essa fórmula que eu acabei de mostrar, multiplica pelo fator injúria. Perfeito. Já terminou, tá? Existe a questão do fator térmico, né? O fator, como é que se diz? O efeito térmico dos alimentos, para você multiplicar por 1,1 no final. Pode fazer isso também, tá? Mas, assim, o mais importante é esse fator injúria, respeitar o fator injúria da doença, tá? Então, você for para o hospital, o paciente é oncológico. Eu vou usar o quê? Para calcular o VET? Harris-Benedict. Agora, eu vou usar o fator injúria do paciente oncológico. Existe na internet, existem esses quadros com todos os fatores de injúria de todas as doenças, tá? À medida que a gente for estudando doença, eu vou mostrando aqui o fator injúria de cada um, certo? Mas ninguém decora isso. Bom, então, calculamos o VET, todo mundo viu que é uma dieta normocalórica. Pelo amor de Deus, aprenda isso. Não bote hipercalórico para paciente com sepsis. Senão dá overfeed, o coração não aguenta. Então, é de 25 a 30, tá? Então, colocar. E se ele tiver estável? Estável que significa o quê? Que nem tá piorando, nem tá melhorando. Mas se o paciente tá instável, ou seja, ele tá piorando, digamos, a saturação de O2 estava 80 e caiu para 60, 65, caiu para 70. Esse paciente tá melhorando? Não tá. Ele tá estável? Não, ele tá instável. Ele tá piorando. O lactato tava 14, foi para 16. Esse paciente tá estável? Não, tá instável, tá piorando. Se ele tem sepsis, aí você diminui mais ainda. Você vai botar uma dieta hipocalórica de 20 a 25 quilocalorias por quilo. Aí o paciente, minha gente, ele apresenta 3 alterações, tá? O paciente apresenta 3 alterações. Saturação de O2 baixa, pressão arterial baixa e uso de droga vasoativa. 3 alterações, zera. Para eu zerar a dieta do paciente, ele tem que, de todos eles aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não são 5 parâmetros. Dos 5 parâmetros, se 3 der alterado, você zera. A gasometria deu ruim, deu acidose. Eu vou já mostrar para vocês como interpretam a gasometria. Gasometria deu acidose. Lactato deu alto, então já deu 2 alterações. E uso de droga vasoativa, zera. Desse 1, 2, 3, 4, 5, desses 5 fatores, se pelo menos 3 tiver alterado, pelo amor de Deus, deixa esse paciente de zero, que ele tá morrendo. Tá? Não adianta, você botar a comida para ele é pior. Mas digamos que só a saturação de O2 e a pressão tá baixa. Você libera a dieta. E você vai colocar quanto de energia para sepse? De 25 a 30. Mas você vê que essa saturação de O2 dele tá baixando mais ainda. E a pressão também tá baixando. No outro dia tá só piorando. Aí você vai de 20, usa 20 a 25 quilocalorias por quilo. Tá? Por quê? Porque a sepse aqui está instável. E aqui a sepse está estável. Tá? Então, é basicamente isso. Outra forma também é calcular por
que eu falei pra você por Harris Benedict. Tá? Que aí você vai ter que respeitar o fator injúria, que é de 1.12 a 1.3. Certo? Bom. Voltar pra cá. Gente, vai acabar meu tempo aqui. Volto já, viu? Porque só